classificação importante das despesas é a classificação funcional e por programa. Tá? O que essa informação ela nos traz? Ela nos diz em que os recursos são aplicados, qual é a finalidade do gasto. Então, essa é a informação que a classificação funcional e por programa nos traz. Ela serve para identificar qual é a área do governo a qual a despesa está atrelada. Então, se é, por exemplo, a saúde, se é a educação, se é o transporte, são essas áreas que ela vai informar. Ou seja, que finalidade se destina esse gasto. É um gasto em saúde, é um gasto em educação, é um gasto em transporte. Tá? E ela é uma informação que ela vai abranger 5 categorias de programação. Então, ela vai trazer informações sobre a função orçamentária, né, que é uma das principais classificações, se não a principal, porque ela nos diz claramente qual é a finalidade do gasto, a subfunção, o programa a que se destina esses recursos, a ação e o subtítulo, que é um detalhamento dessa informação. Bom, a função, ele é o maior nível de agregação das diferentes áreas da despesa pública. Então, por exemplo, pegando o exemplo da educação, eu tenho um gasto com a função educação. A outra informação que ele me traz é sobre subfunção. Ela vai representar uma partição da função, tá? Visa agregar determinado conjuntos de informações sobre essa despesa. Por exemplo, voltando ao caso da educação, eu quero saber quanto que foi o gasto com educação infantil, ou com ensino fundamental, ou com o ensino superior. A função vai me dar a informação do gasto com educação e a subfunção vai me dar a informação quanto desse gasto na função educação foi, por exemplo, com a educação infantil, tá bem? Relacionado à finalidade do gasto. A outra informação que esse bloco de classificação nos traz é em relação ao programa, tá? Que é aquele instrumento de organização de uma ação governamental. E os programas, dentro do PPA e também na lei orçamentária, mas sobretudo no PPA, nós vamos ter 2 grandes tipos de programas. Um programa que são aqueles chamados programas temáticos, né? Antigamente eles eram chamados de programas finalísticos, hoje eles são chamados de programas temáticos, porque são os programas que dizem e que informam sobre ações de políticas públicas que vão ser implementadas. Então, eu tenho um programa destinado à habitação, eu tenho o programa Minha Casa Minha Vida. Ele é um programa temático, tá? Porque ele se presta a fornecer bens e serviços para a população. E o outro tipo de programa são aqueles programas destinados à manutenção da própria administração pública. Então, por exemplo, se eu tenho um programa de qualificação dos servidores públicos, ele é um programa que ele não é voltado para a ação direta para os cidadãos. Ele é um programa de apoio ao funcionamento da administração pública, tá? Mas esses 2 tipos de programas, sejam os programas temáticos, ou seja, os programas de apoio à manutenção da administração, eles são uma ação. E as ações, elas podem ser de 3 grandes tipos, tá? As ações do tipo atividade, que são aquelas ações que ocorrem ao longo do tempo, tá? Elas estão destinadas, por exemplo, à identificação daquelas despesas que são despesas correntes. Então, por exemplo, a manutenção da folha de pagamento dos servidores, ela é uma atividade, porque ela ocorre ao longo do tempo, tá? Já as ações do tipo projeto são aquelas ações que têm início, meio e fim, tá? Principalmente das despesas de capital. Por exemplo, a construção de um hospital. Então, eu vou ter começo, meio e fim para a realização dessa ação, que é um projeto, tá bem? Então, esses dois tipos de ações, atividade e projeto, são o desdobramento das informações em relação aos programas. Eu falei para vocês porque, além de atividades e projetos, existem as chamadas operações especiais, que são aquelas ações que não são nem atividades nem projetos, que não podem ser classificadas nessas 2 classificações, elas são operações especiais. Um exemplo disso é, por exemplo, o pagamento de inativos, tá? Então, esse é um exemplo de operações especiais da maneira como são registradas.
tanto no PPA quanto na lei orçamentária. Esse conjunto todo de informações funcionais e por programa vão constar de um bloco de informações, pegando aquele mesmo exemplo, em que ela vai trazer o quê? A informação programática. Nesse caso aqui do exemplo, nós estamos falando do programa 0167. Qual é esse programa? Era o programa Brasil Patrimônio Cultural. Tá? Então, a partir dessa informação programática, tá? E que vai me dar qual é a natureza, a finalidade das ações que vão ser desenvolvidas. Então, nesse caso aqui, é uma ação, a ação 2636, dentro desse programa 0167, que é preservação de bens culturais de natureza material. Tá? E as informações complementares, que esse programa de preservação de bens culturais de natureza material vai ser a preservação de bens culturais lá no estado da Bahia. Tá bem? Então, é esse conjunto, esse bloco de informações sobre a finalidade da ação e qual é o programa, ele é importantíssimo porque ele vai me caracterizar a finalidade desses gastos. Tá bem? Então, essa classificação ela permite a consolidação nacional dos gastos públicos. Tá? As funções e subfunções elas são definidas pela portaria 42 lá de 1999 do Ministério do Planejamento e elas valem essa classificação para todos os entes federados. Então, essa mesma classificação das funções, das subfunções, dos programas, da atividade, do projeto, né? É a mesma classificação da função e da subfunção utilizada por todos os entes. Por que que isso é necessário? Para que eu consiga ter o fechamento das contas nacionais. Porque se cada ente federado denominar de uma maneira uma função, por exemplo, como é que eu sei quanto que todos os níveis de governo, todos os entes federados gastaram com educação? Se eu não tiver uma padronização dessas funções e subfunções, eu não consigo chegar nessa informação. Então, voltando ao exemplo da educação, a função ela vai me indicar, por exemplo, a finalidade do gasto com educação, a subfunção vai me dizer que dentro da educação esse gasto foi realizado com o ensino fundamental, dentro de um programa chamado Nenhuma Criança Sem Escola, e a atividade era manutenção da rede de educação fundamental dentro de um projeto denominado Construção da Escola X. Tá bom? Existem 28 funções com as respectivas subfunções que valem para todos os entes da administração, tá bem? Isso permite, então, que se chegue à consolidação das contas nacionais. Eu vou passar rapidamente por essas funções todas para vocês terem uma ideia. Esse é um dado que está lá no Manual Técnico do Orçamento também, mas é importantíssimo, porque eles unificam quais são as finalidades dos gastos da administração em todos os seus níveis, tá? Porque as funções são as mesmas, 28 para todos os entes da administração pública e também as subfunções. Então, vocês vejam, por exemplo, na função legislativa, tem tanto a ação legislativa, que é os recursos que vão, por exemplo, numa prefeitura para a Câmara Municipal. Num governo do Estado, são os recursos que vão para a Assembleia Legislativa. Quanto também, na subfunção, os gastos com o controle externo, que são os recursos que vão para os tribunais de conta. Lembrem que os tribunais de conta são um órgão, né, de assessoramento ao legislativo que fazem o papel do controle externo. Tá? Na administração, por exemplo, na função administração, que é 04, eu vou ter todas essas subfunções. Né? A subfunção do planejamento e orçamento, administração geral, o controle externo da própria administração, normatização e fiscalização. Tá? Então, todas essas funções elas vão ter esse detalhamento das suas respectivas subfunções. Vamos pegar um outro aqui a título de exemplo. Então, por exemplo, na função saúde, nós temos essas 5 subfunções. Né? O gasto com saúde ele pode ser na atenção básica, na assistência hospitalar e ambulatorial, tá? No suporte profilático e terapêutico, desculpem, aqui ficou junto, mas é uma outra subfunção,
na vigilância sanitária, na vigilância epidemiológica, na alimentação e nutrição, que são todas subfunções da função saúde, tá bem? E na educação também. Então, na função educação, eu tenho a subfunção ensino fundamental, ensino médio, profissional, superior, educação infantil, educação especial. Então, elas servem para que a gente possa fazer, primeiro, para que se compreenda qual é a finalidade desse gasto e a gente consiga também fazer a consolidação das contas nacionais, tá bem? Todo mundo tem que seguir essas mesmas 28 funções e as suas respectivas subfunções. Vejam aqui que a função número 28 são os chamados encargos especiais, que envolve refinanciamento da dívida interna e externa, serviço da dívida interna e externa, aquelas transferências, né? Vamos lembrar que nós temos impostos que são arrecadados pelo governo federal, que depois eles são repassados aos entes subnacionais, ao estado e ao município. Então, por exemplo, o governo federal é responsável por arrecadar o IPI e o imposto de renda. E parte desses recursos da arrecadação do IPI e do imposto de renda volta para os estados e volta para os municípios. Para os municípios, isso volta por meio do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. Como é que o governo federal registra lá no orçamento? Ele vai registrar que nos encargos especiais, na subfunção 845, existem transferências, que são essas transferências, por exemplo, do FPM. Como o governo do estado registra no seu orçamento as transferências, por exemplo, do ICMS aos municípios. Tá bem? Então, a função e a subfunção são fundamentais porque elas são os melhores indicadores de classificação da natureza, da finalidade dos gastos que são realizados. Essa é uma amostra, por exemplo, como é que